Olá, olá, pessoas! Hoje eu quero convidar vocês a refletirem um pouquinho sobre as dificuldades e as potencialidades das relações humanas. E para isso eu queria falar um pouquinho sobre a parábola do porco-espinho. Num inverno muito frio e rigoroso, os porcos-espinhos estavam morrendo por causa desse frio exagerado. E por causa disso, eles resolveram se aproximar para que esse contato gerasse um calor e eles não morressem. Mas eles são porcos-espinhos, então ao se aproximarem, eles se espetavam e se machucavam. E quando as pessoas se machucam, elas precisam de uma proteção e elas se afastam. E aí eles se afastaram. E aí eles morriam de frio, então eles se aproximavam novamente. E aí eles se espetavam, e aí se afastavam, e eles perceberam que eles estavam num dilema. O que eles iam fazer? Se eles ficavam longe, eles morriam. Se eles ficavam perto, eles se machucavam. Então eles entenderam que eles precisavam de um equilíbrio. Eu posso me aproximar, mas até quando eu posso me aproximar? Até que eles chegaram nesse meio termo em que eles conseguiam se aproximar sem espetar um ao outro e sem morrer de frio também. Eu acho essa parábola muito interessante porque quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente está se relacionando com N questões, N possibilidades de conflitos, de traumas, vivências passadas, projeções de relacionamentos anteriores, demandas que surgem das pessoas, necessidades que precisam ser supridas, que todo ser humano tem necessidades, expectativas, e não é fácil, né, lidar com pessoas que são totalmente diferentes da gente e que a gente precisa chegar nesse equilíbrio para ter uma relação saudável. E é importante nesse sentido que a gente tome cuidado para não sentir tanto calor e para não sentir tanto frio, para não ser espetado quando a gente está muito perto um do outro, ou seja, quando a gente exige às vezes demais de uma relação. E também não ter aquela distância relacional que também não é interessante para nenhum casal. E aqui eu tô focando na relação conjugal, mas qualquer relação é assim. A gente precisa lidar com o que é do outro, com o que é nosso, com as nossas demandas, com as nossas expectativas. E a gente precisa entender que para ir para uma relação ela pode ser muito potente, ela pode ser muito frutífera, mas que a gente precisa se olhar, a gente precisa cuidar dessas nossas expectativas e entender que amor é uma necessidade básica, é uma das 9 necessidades básicas do ser humano. Então, essa história também de autossuficiência, de que a gente tem que ser 100% feliz sozinho, eu não gosto de nada que seja extremo, sabe? É lógico que a gente precisa sim ser feliz sozinho, é lógico que a gente precisa sim da nossa individualidade, é lógico que um relacionamento não pode ser um relacionamento simbiótico, em que as pessoas se despersonalizam e que um tá só com o outro o tempo inteiro, mas que a gente precisa também de vivências conjugais, que a gente precisa também de um momento um com o outro e que a gente precisa entender, né, que numa relação eu nunca vou ter 100% das minhas necessidades atendidas. Não é possível isso acontecer. Eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, mas não tem como isso acontecer. Então a gente tem que ter muita empatia também na relação. Se alguém me comunica, se o meu parceiro, se a minha parceira, se o meu amigo, se a minha amiga me comunica a necessidade dele, bom, tem uma necessidade aí a ser suprida. O que eu faço a respeito disso? Como que eu lido com a necessidade do outro? É importante pensar até que ponto eu digo sim, até que ponto eu digo não. E se eu digo não para a necessidade do outro, porque por algum motivo eu tenho um empecilho para suprir essa necessidade do outro, ainda assim eu estou fazendo isso com empatia? Eu estou entendendo que o outro está me comunicando uma necessidade? Ou o outro sabe comunicar uma necessidade? Ou só reclama? Se relacionar o tempo inteiro tomar cuidado para não se espetar e tomar cuidado para não morrer de frio. Então, muito importante que a gente consiga chegar num equilíbrio nas relações e entender que sim, a vida ela fica muito mais bonita quando a gente cria vínculos. Nós somos seres gregários. A gente precisa disso, a gente precisa do contato do ser humano. Se isso não acontece,
A gente vai ter ali, vai desenvolver patologias para lidar com isso, porque a solidão total, ela não é constitutiva do ser humano. A falta é constitutiva do ser humano, então entender também a importância do lugar de falta nas relações, sabe? Justamente de que em algum momento vai faltar alguma coisa, não tem como não faltar alguma coisa em algum momento, e que eu preciso entender que a falta, ela exerce toda uma potência, sabe? No momento em que me falta algo, porque sempre vai me faltar algo, é um momento em que eu consigo me movimentar, é um momento em que eu consigo me motivar para gerar uma mudança, para obter uma mudança. E eu consigo me olhar e entender o que está acontecendo, por que está me faltando algo, se quando está me faltando algo isso tem a ver comigo ou isso tem a ver com a outra pessoa que está se relacionando comigo. E é lógico que eu sempre falo, quem me conhece já ouviu isso, que um relacionamento é um contrato ali, em que a gente coloca o que a gente aceita, o que a gente não aceita numa relação, o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. E isso é muito subjetivo também, né? Tem gente que vai, para poder se espetar, vai ter que ficar muito mais próximo. Tem gente que já se espeta muito facilmente. Tem gente que morre de frio com muito mais frequência do que outra pessoa. Tem gente que dá conta de lidar melhor com esse frio. Então, hoje eu convido vocês justamente a essa reflexão de eu estou atendendo às minhas necessidades, as minhas relações humanas estão atendendo às minhas necessidades, até que ponto eu preciso suprir e até que ponto o outro também tem esse papel de suprir algumas necessidades, porque isso também é uma demanda relacional, e até que ponto eu estou tendo empatia com a pessoa pela qual eu me relaciono, se eu consigo entender as necessidades dela, mesmo que em algum momento eu não possa suprir essas necessidades, mas eu consigo olhar para o outro, entender o que ele está me dizendo, mostrar o porquê do sim, o porquê do não, e me relacionar bem, ter um relacionamento saudável, que é muito possível, apesar de a gente viver aí numa sociedade em que o relacionamento abusivo está muito em alta. É muito possível sim ter um relacionamento saudável, e para isso a gente precisa primeiro conhecer as nossas limitações, de o que eu dou conta e o que eu não dou conta, para eu poder comunicar isso ao outro e para eu poder me relacionar, porque as relações, elas fazem parte sim da vida. É utópico pensar que não.